Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre recaídas. O que significa recaída no universo de um alcoolista, de um usuário de drogas? O que isso significa para eles? E o que a recaída significa para a família ou para quem está acreditando na recuperação dessa pessoa? Isso pode definir muitas coisas. É muito importante nós começarmos a ter atenção sobre esse tema, porque você pode, como usuário, se iludir sobre um conceito de recaída e nunca mais, talvez, voltar a uma vida de normalidade. E você, família, pode se utilizar desse conceito de recaída e simplesmente atrofiar, definir a derrota da pessoa que está iniciando um processo de tratamento. As recaídas, elas são conceitos, são ações que podem ser olhadas de forma natural ou naturais, ou podem ser olhadas de forma como nível de tratamento, ou seja, termômetros. A importância, uma das grandes dificuldades que se tem quando se fala sobre recaída, são os modelos de tratamentos. Os modelos de tratamento que não dão continuidade. E aí é grande a dificuldade de poder se avaliar uma evolução de um tratamento. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas pessoas questionam porque, eu já me internei várias vezes e sempre recaí, ou meu marido já se internou várias vezes e sempre recaiu, nunca conseguiu ficar de pé, ou ele participou de alguns grupos e nunca ficou de pé, enfim. É muito difícil para avaliar se um tratamento é eficaz quando você não tem continuidade nele, no mínimo são 2 anos, no mínimo são 2 anos para você dar processo de avaliação de um dependente do álcool ou um dependente de drogas. E qual é a grande dificuldade, qual é o grande gargalo desse processo de tratamento? É que nenhum tratamento de fato, muitos poucos, promovem esse tratamento contínuo. E aí ficam fazendo aquelas coisas imediatas, emergenciais, tratamentos emergenciais que não dão resultado algum. Ou seja, a pessoa está em casa, passou por um tratamento de internação, ficou lá 3 meses internado, um exemplo, né? E acabou o tratamento lá, ela vai para casa e a vida que segue. Não é assim que funciona? E aí essa pessoa tem uma recaída, aí daqui a pouco se desespera, entra em processo de pânico, a família entra em crise e vai lá e bota esse cara numa outra clínica, numa outra instituição e interna de novo. Aí ele fica lá mais 3 meses, 4 meses, 5 meses e dali ele sai de novo, volta para casa como se tudo tivesse ok, legal, fizemos a nossa parte, a instituição fala dessa forma, pensa dessa forma, fizemos a nossa parte e ele sai dali, volta para casa e vai começar a produzir. Vai acontecer que pode acontecer uma recaída. E aí lá na frente, desespera de novo, a família pega e vai, interna, bota... Ou seja, é um ciclo vicioso. Qual é esse ciclo vicioso? Tratamento, família, produtividade, recaída, internação. Internação, família, processo de produtividade, recaída, internação. Ou seja, fica num ciclo e esse ciclo ele é perigosíssimo. Por quê? Porque acaba que desconstrói tudo aquilo que foi aprendizado, tudo aquilo que foi ensinado. E ele passa a ter um olhar, o usuário, o dependente do álcool ou de droga, ele passa a desacreditar do tratamento. E ele passa a utilizar o tratamento como uma ferramenta de manipulação para si mesmo. Porque a dependência do álcool, a dependência da droga, principalmente a da droga, são dependências manipulativas. E elas se agarram a qualquer possibilidade de benefício de si mesmo. Não estou falando do indivíduo, estou falando da doença. A doença ela é manipulativa. E o que acontece? Ele vai aprendendo coisas erradas no processo. Ele vai aprendendo coisas danosas. E qual é as coisas danosas? Ele descobriu, é como se fosse um outro vício. Ele descobriu que ele vai iniciar um tratamento, que ele vai ficar um tempo limpo, ele vai recair, a família vai desesperar e ele vai para um outro lugar, onde ele vai, de certa forma, temporariamente se recuperar, ficar abstêmio das drogas ou do álcool por um tempo, e depois ele retorna de novo para a vida social, mas ele sabe que aquele tempo ali é até onde bateu uma crise. Ou seja, ele não foi trabalhado e nem foi tratado para trabalhar as questões das recaídas. E aí, o que acontece? Ele deixa de ter recaídas, porque a recaída, às vezes, ela é excepcional. Eu vou explicar isso, por que eu estou falando. As recaídas, às vezes, elas são essenciais, são
necessárias para que o tratamento evolua. Só que ao invés de ter recaídas, e o fato de você fazer várias tentativas de internações nessa pessoa, ou de tratamentos que não têm eficácia alguma, ele acaba se beneficiando desse ciclo vicioso da abstinência, tratamento, recaída. Abstinência, tratamento e recaída. E no final das contas, não traz resultado algum, pelo contrário, ele cria um conceito de continuidade das recaídas, ou seja, que nem recaída nós não podemos dizer, é retorno ao uso. Ele passa a ter programado o usuário, o dependente químico, o dependente do álcool, ele passa a ter na sua mentalidade, no seu cérebro, um ciclo vicioso das recaídas. É a mesma coisa a questão do álcool. A mesma coisa é a questão das drogas. Ele passa, como é que funciona o processo para chegar até a nível de dependência? Ele vai utilizando de forma recorrente, progressivo, e o tempo todo ele vai utilizando. E cada vez mais que ele vai se utilizando daquilo, ele vai criando um conceito de uso. Uso normal, uso moderado, uso esporádico, uso contínuo, uso abusivo e já está na dependência. Assim também acontece com quem participa de tratamentos contínuos. Eu conheço pessoas que já foram internadas 18, 19, 20 vezes. E, infelizmente, para desconstruir tudo aquilo que ele viu, eu costumo dizer que ele não consegue desver. Ele não consegue mais desver aquilo que ele viu. Ele sabe tudo, ele sabe todas as linguagens terapêuticas, ele conhece todas as falas terapêuticas, ele conhece todos os jargões de tratamento, ele sabe todos os passos, ele conhece todos os modelos, todas as formas, todo o conceito de um modelo terapêutico de tratamento, ele sabe tudo. Se você perguntar, se você pedir para ele ficar aqui diante dessa câmera aqui, ele dá uma palestra sobre como se faz um tratamento da dependência química ou do álcool, porque ele conhece todos os processos. Só que ele conheceu a parte teórica do processo, mas ele não conheceu a parte prática do processo. E aí é que está a grande diferença. É aí que mora o segredo da recuperação. Eu costumo dizer, e aqui é o que eu falo, e eu costumo fazer isso, é fazer um acompanhamento com quem eu vou cuidar. Porque eu ao longo de 20 anos, mais de 20 anos que eu atuo nessa área, eu entendo que o tratamento ele não pode ser uma ferramenta momentânea. Ele não é assim que funciona. O tratamento da dependência química, ele é como se fosse quebrar uma grande rocha. Eu não sei se vocês já viram como é que funciona quebrar uma grande rocha. Se você nunca viu, assista aí um vídeo no YouTube e você vai ver quebrando uma rocha manualmente. Você vai ver que quebrar uma rocha manualmente não é uma tarefa fácil. Aí vai lá o pedreiro, né? Dá o nome de pedreiro, acho que o nome é pedreiro talvez. E ele vai colocando, primeiro ele coloca um ferro, ele faz um buraco numa rocha, ele vai cavando, colocando uma cava. E aí essa primeira cava vai abrindo uma outra fenda. E ele vai colocando outras cavas, vai batendo fortemente ali naquelas cavas, até aquelas cavas entrarem naquela rocha. E essas marteladas, ela vai abrindo uma fissura na rocha. Talvez as primeiras marteladas não vai ser capaz de abrir essa rocha, quebrar essa rocha. Mas ao longo do tempo, ele vai colocando, cada vez mais que essa fissura vai abrindo, ele vai colocando uma outra cava por dentro, outra cava por dentro, outra cava por dentro. Até que uma hora essa rocha, ela se abre de vez e ela cede. A dependência química, o tratamento da dependência química e do álcool é similar a esse conceito de quebrar uma rocha. O grande problema, sabe o que é? É que, às vezes, e vou te dizer uma coisa, não adianta bater na mesma cava. Fica assim, ó, se você pegar uma cava só e ficar batendo na mesma cava, não vai abrir a rocha, não vai fazer com que isso tenha resultados. E o que acontece quando você faz tratamento de forma recorrente, sequencial de uma pessoa, é que ele vai sempre estar sendo batido nessa mesma cava. Ou seja, o tratamento vai estar sempre nessa primeira fase, nunca passa da primeira fase. E talvez não seja nem o problema da pessoa, do dependente. Talvez seja o problema do modelo de tratamento que está sendo oferecido para ele. A família não tem obrigação nenhuma de conhecer isso. Mas quem trabalha nessa área deveria ter o mínimo desse conhecimento de como fazer isso.
eu sei que é difícil, eu sei que não é uma tarefa fácil por questões de logística, por questões financeiras, por questões de vários fatores sociais, geográficos. Eu sei que existem várias dificuldades, mas eu prefiro trabalhar com poucas pessoas e dar a elas o suporte necessário para que elas consigam alcançar esses objetivos, do que fazer algo momentâneo como se fosse um paliativo. Isso não funciona, pelo contrário, isso atrapalha. E aí, voltando à questão das recaídas, quando eu falo que a recaída ela é benéfica, ela é salutar, ela é de grande valia na vida de um dependente químico ou de um alcoolista, porque se você tiver um processo de tratamento adequado, talvez essa recaída seja uma ferramenta excepcional de transformação da vida dele. Por que eu falo isso? Porque quando você inicia um tratamento, talvez isso num outro vídeo eu posso trazer para você se informar sobre isso, o tratamento ele é uma continuidade. Lembra da rocha que eu estou falando? Cada vez que essa fenda se abre, você coloca outra estaca. Cada vez que essa rachadura se abre, você coloca outra estaca. Assim também é o tratamento de um dependente químico ou de um dependente do álcool. Cada vez que você vai caminhando com ele, você vai colocando essas estacas, até o ponto dessas estacas realmente abrirem de vez e essa rocha ceder. Assim é o tratamento. Mas qual é o grande erro? O grande erro é que a família no desespero para ver essa pessoa recuperar, pega e interna em qualquer lugar. Ou coloca na mão de qualquer profissional. Ou faz o que tem à disposição. Tudo bem, não estou questionando, talvez seja o que você tem em mãos, talvez seja o que você pode fazer pelo momento, talvez seja isso que você tem para oferecer. Tudo bem, não vou questionar isso, mas a minha fala aqui é para orientar a família e ao dependente e também aos profissionais que lidam com essa área, de que a continuidade de um tratamento ela é tão essencial que se você não puder fazer isso, é melhor que você não inicie um tratamento. Eu sei que é duro o que eu estou falando. Se você não tem condições de dar continuidade a um tratamento, é melhor que você não dê início, porque você talvez possa queimar cartucho dessa pessoa e atrofiar talvez a evolução do tratamento dessa pessoa. Porque se você não tiver condições de saber aonde que as rachaduras estão cedendo e você não souber que tipo de estaca é essa que você tem que cavar nessa rocha, você pode de repente danificar de vez o tratamento e a recuperação dessa pessoa. Porque sabe o que acontece? A dependência do álcool e a dependência química são dependências manipulativas. Elas trabalham, elas se utilizam como se fosse um grande hospedeiro, sabe? Ela se utiliza das fraquezas. A dependência do álcool e a dependência química, ela se nutre das facilidades, das possibilidades. A dependência é uma dependência quase de possibilidades, ou seja, se eu tenho possibilidade de, eu vou fazer. Se eu tenho possibilidade de fazer isso, eu vou fazer. Eu conheci um caso de um jovem rapaz, já mais uns 35 anos, que ele já tinha passado por 6 internações. 6 internações. E dessas 6 internações, ele teve, todas as vezes, ele teve recaídas. Todas, mas foram recaídas, só que não foram recaídas terapêuticas, como eu costumo dizer. Foram recaídas programadas, que aí eu não chamo de recaída, eu chamo retorno ao uso. Ele retornou ao uso todas as vezes de forma abusiva. Por que ele fazia isso? Porque ele ia para o tratamento, ele ficava lá o tempo para poder agradar a família, para poder apaziguar os ânimos dentro de casa, a mãe volta a falar com o pai, o irmão volta a falar com ele vai e consegue, os irmãos que estavam sem falar, vai lá, visita ele na clínica, leva lanchinho, leva bolo, leva biscoito, dá um abraço, dia de visita familiar, todo mundo se abraça, tira uma linda foto, ele fica forte, ele começa a malhar na academia, pega a musculação, os braços ficam mais parrudos. Opa, tá tudo tranquilo. Aí ele sai da clínica, ou por tempo do tratamento que era estipulado pelo tempo de internação, não de tratamento, mas de internação, e aí ele volta para lá. Só que ele já tem na programação da mente dele, porque como a doença ela é programática e ela é manipulativa, ele já tem na mente o tempo certinho que ele vai recair. Ele já sabe que quando ele saiu, está no mês de novembro. Opa, em dezembro é Natal. Natal é mês de festa, final de ano, ano novo. Ele tem tudo programado.
porque ele já tem um processo certinho que ele vai fazer. O que ele vai acontecer? Ele programa, ele luta. É notório que ele não quer isso. Ah, mas Marco, você está me deixando confuso. Ele quer ou não quer? A doença é manipulativa. Presta bem atenção no que eu estou falando desde o início. A doença, ela é manipulativa. A dependência do álcool e a dependência química são doenças manipulativas, não a pessoa. A pessoa, ela é refém dessa doença. Ou seja, ela é um canal de voz dessa doença. E aí ela vai programar a recaída dela lá no Natal, no Ano Novo. E a família vai entrar em desespero de novo, e vai ficar desesperada, ele vai dizer que não quer, que quer morrer, que quer fazer isso, que não quer mais saber de nada. E a família entra em desespero, pede ajuda a todo mundo, vai na igreja, vai no pastor, vai no padre, vai no centro espírita, e procura todo mundo, e vai atrás do psicólogo. Enfim, ele sabe que a família está desesperada. A doença sabe que a família está em desespero. E ela vai aguardar o momento certo para voltar de novo para aquele processo de abstinência da droga ou do álcool. Ele vai lá e a família pega e se esforça e pega dinheiro emprestado e pega vale, e pega não sei o que, e leva lá para uma clínica e interna ele de novo. Aí vai fazer o quê? A família acha que ele está fazendo um tratamento. Só que essa clínica que ele está levando não é a primeira, é uma outra clínica. Já não é mais a primeira, porque a primeira não aceita ele lá, porque se recair não pode voltar para a clínica. A maioria das instituições eu acho mó barato, que isso é um outro ponto. Eu vou trazer um outro vídeo sobre esse assunto. O cara quando recai não pode retornar para a clínica. Aí eu fico pensando, como? Se é uma instituição de tratamento da dependência química e as recaídas fazem parte de um processo de tratamento, como que uma pessoa que recai não pode retornar para a mesma instituição? Eu não entendo esse processo. Mas enfim, isso aí é um assunto para um outro vídeo. E aí a família se desespera e pega e interna esse cara numa outra clínica e lá começa todo o processo de novo da mesma coisa, o primeiro passo, o segundo passo, e faz aquilo e não dá nada certo. E a família já está nessa brincadeira aí há 10, 15, 20 anos tentando e nada funciona. Por quê? Porque as estacas não foram colocadas da forma certa, na rachadura certa, a espessura da rachadura não foi observada, se ele melhorou, se ele piorou. A família só sabe que ele recaiu, mas não sabe se essa recaída poderia ter sido produtiva, não sabe se essa recaída foi programática, não sabe se essa recaída foi algo que foi um lapso, não sabe, ela não sabe de nada, porque os profissionais que trataram dele não deram continuidade. Os profissionais que deram atenção a ele ou a ela não deram continuidade no tratamento. Então, como fazer isso? É como antibiótico. É como um antibiótico. O tratamento da dependência química, fazer uma analogia com o antibiótico. Ela é um processo de continuidade, com hora marcada e com prazo. E dosagem. É dosagem, hora e tempo. Dosagem, hora e tempo. A dosagem tem que ser da maneira certa. Ou seja, se você vai dar antibiótico para uma criança, com quem quer que seja, tem que ser uma quantidade de acordo com o peso. Ou tamanho, não sei, ou a idade, eu não lembro como que funciona, mas tem que ser de acordo com a pessoa. Então, se a criança tem 50 quilos, tem que ser uma quantidade de antibiótico pelo peso dela, se eu não me engano é o peso. Pelo peso dela ou pela idade, não sei agora, enfim. E tem que ser na hora que o médico manda dar. É de 8 a 8 horas, então tem que ser de 8 a 8 horas. Ah, mas vai cair 2 horas da manhã, não interessa, tem que acordar 2 horas da manhã e tomar um antibiótico, para que esse antibiótico faça efeito. Se você não fizer, e tem que ser durante 10 dias. Se não for durante 10 dias, sabe o que vai acontecer? Nada, não vai trazer resultado. E vou te dar um detalhe, às vezes piora, porque o corpo, se a bactéria que está normalmente é isso, né? O antibiótico é para poder combater alguma bactéria. Se essa bactéria não for neutralizada por esse medicamento, a tendência é que ela fica resistente e acaba que pode agravar mais ainda, em vez de melhorar, piorar. Assim também é o tratamento de um dependente químico ou dependente do álcool. Se não houver uma quantidade, uma dosagem, a temporalidade e o horário certo, a dosagem certa,
pode piorar a situação. E o que está acontecendo hoje no mundo desses tratamentos estapafúrgicos é que os tratamentos não são eficazes. As pessoas estão reféns porque a família não sabe disso. O dependente do álcool e o dependente de outros tipos de drogas também não conhece esse processo e ela fica se manipulando, a família fica se enganando. Então acaba que no processo geral não funciona. Mas a recaída, ela é parte de um processo maravilhoso. Eu digo a você que eu tive meus melhores tratamentos. As pessoas que eu cuidei ao longo desses 22 anos, 23 anos de tratamento, todas elas praticamente tiveram recaídas. Se não foram direto com a droga, foram recaídas de comportamentos. Mas eu pude estar ali do lado para poder colocar aquela estaca na rachadura certa, no tempo certo. Eu pude acompanhar e eu tenho histórias maravilhosas de pessoas que estão bem hoje porque eu consegui, de fato, enxergar esse processo de tratamento. E as recaídas, se não fossem as recaídas, talvez eles não estariam de pé hoje. Está dando para entender? Se não fossem as recaídas, talvez muitos desses não estariam de pé hoje, porque só estão de pé por causa das recaídas. Olha só que barato. Então, para que você entenda esse processo de tratamento, você tem que entender também um processo de recaída. E isso você não vai aprender pegando seu filho, seu marido, seu pai, seu irmão, internando de forma compulsiva, porque você está tão dependente de alguma coisa que você não conhece quanto ele. Então, calma. Primeiro ponto é calma. Estuda primeiro. Estuda os modelos de tratamento. Nenhum tratamento vai trazer resultado com 3, 4, 5 meses. Não vai. E pior ainda, se não houver um processo de pós-tratamento, de continuidade. Porque quando as pessoas falam assim, é pós-tratamento, é porque a pessoa estava numa clínica e veio para um ambulatório. Isso não é pós-tratamento, isso é continuidade de um tratamento. Mas se não houver uma linguagem com a clínica, nada adianta. Se ele se internou numa instituição, ele ficou lá 6 meses internado e ele vai para uma parte ambulatorial e lá não tem uma linguagem sobre conceito de continuidade, é bem provável que essa pessoa volte de novo para estacar zero lá fora e você está achando que ele está fazendo uma continuidade de tratamento, quando na verdade não está. Ele está iniciando um novo ciclo de tratamento que nada tem a ver com aquilo que ele fez lá na clínica. E esse é o grande erro, é a descontinuidade, são as descontinuidades do tratamento. E você sabe qual é um dos maiores problemas de um dependente do álcool ou da droga? Sabe o que identifica um dependente do álcool ou da droga? É exatamente a descontinuidade das coisas. Quer ver um exemplo? Ó, vê se eu estou mentindo. Pega aí um dependente químico, pega um dependente do álcool, mais dependente químico, mas vamos colocar todo mundo no mesmo barco. Pega aí um dependente químico, um dependente do álcool. Quer ver? Vamos lá. Família, pela metade. Ele é pai, mas é pela metade. Ele é filho, mas é pela metade. Ele é irmão, mas é pela metade. Ele é profissional pela metade. Ele é amigo pela metade. Ele é marido pela metade. Ele é amante pela metade. Faz curso pela metade. Ele estudou pela metade. Tudo na vida dele é uma metade, porque ele não dá continuidade. Uma das grandes características de um dependente químico ou um dependente do álcool são as descontinuidades. Ele já tem isso gravado na mente dele. E se ele não consegue, e se ele já tem isso programado, que tudo na vida dele fica pela metade, e se você oferta a ele um tratamento que não tem continuidade, não tem finalização, não tem uma continuidade, você está ofertando a ele exatamente aquilo que ele conhece de cós salteado, ou seja, da descontinuidade aquilo que ele dá início. É mais uma descontinuidade que ele está fazendo na vida dele. Então fica aqui esse olhar sobre a recaída. Então não demonize a recaída. A recaída é excepcional, desde que ele esteja acompanhado, desde que ele tenha um processo legítimo de tratamento, desde quando ele seja avaliado. Talvez a família entre em desespero, mas eu nunca entrei. Eu acompanhei aconteceu um caso de uma jovem que eu estava acompanhando, e ela tinha sido internada numa clínica, na verdade se internou numa clínica sem, na minha opinião, não deveria nem ter ido para essa clínica de se internar, mas a família decidiu, eu não estava presente, depois eles me consultaram e eu fiz uma proposta com ele, falei assim, olha, eu quero fazer um tratamento.
Eu só aceito acompanhar a sua filha com uma condicionalidade. Esse tratamento nós vamos fechar um acordo, um contrato de 2 anos. São 2 anos. 2 anos de tratamento. Se ela não der resultado, vocês não me pagam nada. Eu não quero saber de um centavo. Se em 2 anos ela der conta, vocês me pagam o dobro, tá bom? Mas eu quero fidelidade nos 2 anos com ela de tratamento. E nesse processo de 2 anos, ela teve 6 recaídas. 6 recaídas. E todas as 6 recaídas eu estava do lado dela. Do lado que eu digo assim, não estava acompanhando. Só para que fique claro isso. Eu estava acompanhando. Ela recaía, mas no outro dia ela me ligava, Marcos, eu não estou bem e tal. Eu ia lá e aí a gente dava continuidade ao tratamento. Orientei a família de como deveria se comportar, orientei a jovem e eu fui fazendo todo um processo. Hoje já vai fazer 3 anos e uns quebrados que ela está bem, está se formando em arquitetura agora. Que bacana, olha que legal. E isso está bem, está vivendo a vida. É um processo que é onde você reconhece aonde que está as estacas. Então não adianta você achar que tratamento de dependência química é você tirar a pessoa da sua casa e colocar em um lugar que ele está em tratamento. Não é isso que funciona. Você só mudou ele de locais geográficos. Só mudou ele de geografia. Mas talvez você não esteja nem um pouco ajudando esse processo. Tá bom? Então fica aqui esse bate-papo de hoje, essa aula sobre recaídas. E aí, vou te pedir um favor. Se inscreva no meu canal. Vai lá, não custa nada. Aperta lá aquele botãozinho lá, se inscreve lá. É rapidinho, não precisa digitar nada. É só você clicar no botãozinho lá, inscrever, apertar o sininho para você receber a notificação. Tem lá no Instagram também, Movimento Contrário, @Movimento Contrário. Tem lá no Facebook, Movimento Contrário. Enfim, siga, compartilhe esse vídeo aí. Eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer. Tá bom? Um abraço, valeu!